Então vamos lá, vamos iniciar a nossa base de dados local, né? Clica aí sobre o AMP Server, né, que você tem então aí instalado, vem aqui em php-myadmin. Por padrão, o AMP Server aí, ele só vem com o usuário root e ele não vem com senha, tá joia? Ele vem somente ali com o usuário root. Então antes de cair nessa tela, porque eu já tinha aberto o meu, ele vai pedir para você fazer o login, fazer o acesso aí, né? E você vai utilizar o usuário root e não vai utilizar senha alguma, exceto se você tiver configurado algum outro banco de dados MySQL que você utilize senha aí. Então você não, caso você tenha configurado isso, como eu tenho o MySQL Workbench, nele eu tinha colocado uma outra senha. Aí ele vai pedir, ele vai herdar, na verdade, essas configurações do seu outro MySQL. Caso contrário, você não tem nenhum outro servidor local rodando aí, né? Nem champ, nem nada diferente, não vai ter senha no seu aí. Perfeito. Tendo feito isso, vamos só criar um banco de dados aqui para a gente poder trabalhar. Clique em base de dados, vou chamar ele de Django mesmo e vou clicar em criar. Eu quero fazer, então, a ligação desse banco de dados Django com o meu projeto. O meu projeto aqui, né, vai ter o arquivo de configurações, onde nós trabalhamos em estado de apps, aqui as informações ali do nome do projeto, que é blog, e aqui acima, logo no início, ele vai ter o banco de dados, ó, as informações do banco de dados. Então aqui ele tem para mim, né, o nome do meu banco de dados, a engine que eu vou estar trabalhando, aqui é com MySQL, então eu vou colocar MySQL aqui no final. Então onde está o backend ponto, você utiliza aqui MySQL, que é o que eu vou trabalhar no momento, mas posso utilizar SQLite e outros engines também. O nome do meu banco de dados é Django, o usuário nesse caso é root, a senha, se você não tem nada configurado ali, ela vai ser nula, né? Você não vai colocar nada. No meu, como eu tinha trabalhado já com outro banco de dados, ele herdou as configurações. Tá? Quando eu passo o mouse aqui, ele fala que tem um de 2 servidores rodando. Ele herdou essa senha minha de outro servidor que eu tenho. Tomem cuidado quanto a isso aí. Aqui eu não preciso trabalhar com o host, né, e nem com a porta por enquanto. Então não vou deixar aqui essas informações, porque a porta padrão é 8080 e o host é o localhost ou 127.0.0.1. Então ele já reconhece para mim essas informações. Vou dar um Ctrl S aqui, vou dar um Ctrl S em Models e quero fazer os testes disso aqui, né? Vamos voltar aqui então no DOS. Ele até deu um erro aqui. Ah, tá. Ele estava rodando, ele deu um erro nesse meu model. Foi bom ter visto ali. Aqui tem que ser com M maiúsculo. Então, quando eu salvei, ele já reconheceu na hora esse atributo errado aqui para mim, né? E vai exigir aí, então, que eu insira novamente o comando de forma correta. Então, não é model com minúsculo. Aqui é o model com M maiúsculo. Por isso que ele deu, então, essa informação errada. Vou fechar o meu DOS. Vou abrir novamente ele e vou fazer aqui a execução, né? cd c2 pontos barra para ele entrar. Aí eu vou entrar então aqui no meu projeto, que eu chamei de QCursos. Vou entrar aqui depois que eu acessar o QCursos. É só vocês fazerem a lógica, né? A ordem que a gente vinha seguindo. Então, abrir a pasta aqui, ó. Estando dentro dessa pasta, eu já tenho meu arquivo manage. Então, eu posso aqui fazer a execução dele aí, né? Trabalhando as informações desse meu projeto. Então aqui eu vou utilizar o meu Python para poder então acessar. Vamos rodar ele aqui então, é manage.py validate. Nenhum erro encontrado, ok. Eu vou fazer aqui então o manage.py SQL no meu projeto, que é blog, para que ele possa me mostrar então qual a sentença aqui que vai ser executada quando eu sincronizar esse projeto. Então, a primeira sentença que ele vai executar são as criações das tabelas, porque eu não tenho as tabelas. Eu tenho meu banco de dados ali criado, mas eu não tenho aí as tabelas. Para poder, então, fazer essa sincronização, é só utilizar o manage.py sync, né, syncdb. Ele vai, então, criar aí essa sincronização. Vai gerar as permissões e vai mostrando para mim aqui as tabelas em que ele está criando. Para verificar se essa sincronização está dando certo, eu posso voltar aqui no meu, ó. Deixa eu clicar sobre o meu banco de dados. Beleza, está funcionando perfeitamente. Por quê? Porque ele está criando realmente essas tabelas aí, né? Criando usuários, fazendo toda essa configuração para mim pré-definida, sem eu ter que ficar criando manualmente. Então, eu não precisei ficar criando um projeto manualmente, não precisei ficar criando um arquivo de configuração com banco de dados manualmente.
tudo isso, né, o Python gerou aí utilizando a biblioteca e as bibliotecas e as classes Django.